dia, o primeiro capítulo a gente vai começar agora. E o título é Tudo Começa com Deus. Texto de Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele. E nele você encontra o propósito. Por isso que muita gente fica procurando esse propósito, batendo nas portas, batendo nas janelas e pegando livros e fazendo cursos e buscando. Mas, se você não bater na porta certa, se você não acessar o fabricante desse produto que é você, se você não consultar o manual desse produto que é você não vai encontrar esse propósito. Por isso muita gente não encontra. Porque o propósito está nele, está em Deus. E aí o autor começa assim, a questão aqui não é você. A questão aqui não é você, Zandra. A questão aqui não é você, Lore. Não é você, Tayana. Não é você, Elis. Não é você, Cris. Não é você. A questão aqui não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. O propósito de sua vida é maior do que a sua realização, do que a sua vida, do que a sua felicidade. É muito maior que a sua família, que a sua carreira, que mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Forte isso. Você nasceu de acordo com os propósitos dele, para cumprir os propósitos dele. Ninguém cria nada por acaso. Ninguém é lançado no mundo. Quantas histórias você já ouviu de pessoas, de crianças que foram... que a mãe tentou matar o próprio filho? Que tentou interromper até o seu nascimento. Mas não era a vontade daquela mãe. Aquela criança, ela nasceu. Por que ela nasceu? Por que a mãe tentou tirar aquela vida e não conseguiu? Porque o propósito não era dela. O propósito era dele, de Deus. Você precisa entender e começar a buscar esse propósito primeiro nele. A primeira conexão, a primeira busca está em Deus. E quando você encontra Deus, aí você entende para que você está nessa terra. Para que você veio? Olha só o que Rick Warren fala. A procura pelo propósito, pelo sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado. Começamos por nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, os meus sonhos, os meus futuros? Tudo primeiro eu. E quando você está o tempo inteiro pensando em você unicamente, você não consegue enxergar o propósito. Porque precisamos nos concentrar no que a Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Não adianta. Eu tenho um tio muito querido, que nós temos um tio e ele teve uma doença, uma hepatite C de um nível muito elevado, e ele precisou fazer um transplante de fígado. E naquele momento todos nós, toda a família ficou muito tensa, muito preocupada. E ele entrou naquela sala de cirurgia, ele olhou para aquela luz lá de cima, todo aquele ambiente, e naquele momento ele entendeu, ele é muito próspero, mas ele entendeu que o dinheiro que ele tem não seria suficiente para ele pagar pela vida. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E que linda, que experiência incrível a gente saber que o nosso tio, naquele momento que ele foi iniciar a cirurgia dele, ele falou assim: Deus, está em tuas mãos. Porque não está na minha força, não está no meu braço, não está no meu dinheiro, não está na minha influência, está no fôlego.
no fôlego que só o Senhor me deu. E esse fôlego vem de Deus para nós. Então é dele, começa tudo nele. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes, seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de você, buscando dentro de você. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Nós não somos nossos próprios criadores, e já que não somos nossos próprios criadores, como poderíamos dizer para que nós fomos criados? Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber a serventia. Somente se você consultar o fabricante ou o manual do fabricante. E aí o Rick, ele conta uma experiência que ele viveu. Olha que experiência incrível, gente. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como você chegar saindo diretamente daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em si mesmo. Eu não consigo, nem você consegue. Você deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque Deus quer que você exista. Só porque... Olha que coisa linda, gente. Que coisa linda, que coisa linda. Você só existe porque Deus quer que você exista. Então você é amado. Você é amado. Porque o tempo inteiro ficam contando histórias de mentira pra gente. Porque às vezes o seu marido não fez um elogio, você acha que não é amada. Porque às vezes o seu filho não te agradeceu, você acha que não é amada. Porque às vezes você passou por uma luta, por uma enfermidade, por uma dificuldade, você começa a se sentir o pior ser humano da terra. Para com isso. Para com isso, porque você só existe porque Deus quer que você exista. Deus quer que você exista. Você, olha que coisa linda, gente. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. E eu sei, gente, eu já vivi várias crises existenciais. E a gente, pessoas como eu, que decidem estudar a mentalidade, estudar técnicas, ferramentas, estudar caminhos de programações neurais, a gente quer encontrar muitas respostas. E muitas vezes você percebe que a essência é Deus. Porque você vai, bate, mas a resposta não vem. Por que a resposta não vem? Porque foi para isso que nós fomos criados. Fomos feitos por Ele, fomos feitos para Ele. Existe um propósito na nossa vida. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. E aí, para quem chegou e ainda não sabe o que é que a gente está lidando, a gente está falando desse livro, Uma Vida com Propósitos. É esse livro, a nossa base, o nosso estudo, 40 dias de estudo. Então, todos os outros caminhos não vão te encontrar, não vão te fazer você encontrar a resposta, que é o seu propósito. O primeiro caminho é Deus. E aí vem, muitas pessoas tentam usar Deus para a sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza, está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Tem gente que quer barganhar com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso por mim, então eu vou fazer aquilo. Ah, se eu conseguir isso aqui, essa vitória, essa bênção, então eu vou fazer aquilo. Para com isso. Foi Deus que te criou, não você. Quem manda é Ele, não você. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usar você para viver os seus propósitos e não você usar Deus para viver o que você quer. A Bíblia diz, a obsessão consigo mesmo não leva a ninguém à solução. E aí ele traz uma abordagem aqui, o Rick. Olha o que ele traz, gente.
Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito de minha vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda até normalmente propõem etapas previsíveis. Mas entenda, defina claramente os seus valores. Estabeleça metas, defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Tudo isso é muito positivo, é muito bom, mas quando você vive o seu propósito, que adianta você ser muito bom em algo que você faz? Mas se esse algo não é aquilo para o qual você nasceu para fazer, você nunca vai viver o seu propósito. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim do propósito. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim falhar. Por quê? Porque você não está cumprindo os propósitos para o qual você nasceu. Você precisa mais de conselhos você não precisa mais de conselhos de livros de autoajuda. Você precisa de uma ajuda que vem do alto. É a gente mudar o nosso ponto de vista, de achar que a autoajuda que vai nos ajudar, na realidade, ajuda que vai transformar a nossa história, a nossa realidade, é uma ajuda que vem do alto, que vem de Deus, é em Deus. Então esse livro que estamos lendo, que estamos no primeiro dia hoje, não é um livro de autoajuda, não é. Tem coisa que a gente vai ouvir aqui que talvez não agrade você, que talvez não me agrade, não seja doce de ouvir. Mas talvez seja a verdade que a gente precisa acessar para encontrar o caminho que a gente precisa encontrar. Esse livro não vai ensinar a gente a achar a carreira correta, a realizar nossos sonhos ou planejar nossa vida. Ele não vai nos ensinar a encaixar mais atividades na nossa agenda lotada. Na verdade, esse livro nos ensinará a fazer menos na vida, ao se concentrar no que mais importa. Fazer menos as coisas que não importam. Se concentrar naquilo que mais importa. E quantas pessoas estão nesses dias, nesses tempos de isolamento social e talvez não tiveram um momento de qualidade com seus filhos, não tiveram um momento de qualidade com sua família, não tiveram um momento de qualidade para falar com Deus, para agradecer por que você está vivo, por que você está bem, para orar pelas pessoas que estão aí fora, gente, passando por momentos difíceis. Eu tô fechando, tá? Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções para descobrir o seu propósito, duas opções. A primeira, especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse... Querem dizer, esse é o melhor palpite que eu posso dar. Esse é um caminho, o caminho da especulação. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado do propósito de vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao seu inventor. E nós vamos estar aqui juntos, 40 dias, perguntando ao nosso inventor. Ei, nosso inventor, Deus, Criador, você me criou? Para que eu fui criado? Me conta. Pergunte a Deus. É Ele que tem a resposta. E Ele vai nos ajudar. A cada um desses 40 dias, Ele vai nos direcionar. Ele vai nos dar caminhos para que possamos encontrar essa resposta. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. A fonte. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se
para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar a sua vida sobre verdades eternas. Palavras que não deixarão de existir. O primeiro caminho para a gente encontrar a resposta é: você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Jesus é a pessoa que precisamos estabelecer um relacionamento. E relacionamento, gente, é mais do que uma oração que às vezes você faz porque acordou vivo ou faz à noite porque continua vivo. Relacionamento é amizade, relacionamento é intimidade. Sabe aquele amigo que você tem íntimo, aquele amigo que você tem que te conhece, ele sabe o que você gosta, ele sabe os melhores restaurantes, os melhores lugares que você se sente bem, ele sabe seu filme preferido, ele sabe sua comida preferida, ele sabe os tons que você gosta de falar, a forma que você gosta de falar, ele conhece o seu jeito, porque ele tem com você relacionamento. E é isso que precisamos ter com Jesus. E se você nunca teve um relacionamento com Jesus, eu te garanto que se você ficar junto comigo nesses 40 dias, serão os melhores 40 dias da sua vida, porque você vai aprender aqui a estabelecer essa relação com o seu Criador e a sua vida vai mudar. Segundo ponto, Deus já pensava a seu respeito muito antes de pensar a respeito dele. O propósito determinado por Deus para a sua vida é anterior à sua concepção. Como eu falei, antes de você nascer, Deus falou: ei, eu quero criar essa pessoa aqui, ó, Costa. Eu quero criar Ana Carol França. Eu quero criar ela. Eu planejo ela. Eu sonhei com ela. Eu quero que ela venha para esse mundo. E eu quero que ela cumpra o seu propósito. E o terceiro ponto, o propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior. De uma dimensão muito maior que Deus planejou para você. Que Deus planejou para mim. Então vou repetir os 3 pontos para você escrever. Primeiro ponto, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Segundo, Deus pensou em você antes mesmo de você nascer. Então é evidência que você é um plano de Deus. E o terceiro, o propósito da sua vida cabe em um propósito muito maior. Existe uma dimensão maior, existe um propósito maior, existe algo maior para o qual você nasceu. E aí, para fechar o nosso dia 1 da nossa caminhada, da nossa jornada, eu quero ler para você um trecho que está no livro de uma experiência de um romancista russo. O nome dele é Andrei Bitov. Andrei cresceu sob um regime comunista e ateu. Ele não acreditava na existência de Deus. Mas Deus chamou sua atenção em um dia que ele acordou muito triste. Sabe aquele dia que às vezes a gente acorda assim um pouco triste, um pouco para baixo, um pouco sem expectativa? E ele acordou triste. Ele tinha 27 anos. E olha o que aconteceu. Aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, em São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. Imagine, veio sobre ele uma tristeza tão grande, como se ele fosse morrer naquele momento, como se a vida dele fosse acabar naquele momento. De repente, uma frase apareceu por si só. Uma frase apareceu e disse: sem Deus, a vida não faz sentido. Olha que frase forte. Veio na mente dele, naquele momento que ele sentiu medo, que ele sentiu como se estivesse acabando a vida dele, veio aquela frase: sem Deus, a vida não tem sentido. E ele começou a repetir aquela frase na sua mente: sem Deus a vida não tem sentido, sem Deus a vida não tem sentido, sem Deus a vida não tem sentido. E repetindo aquela frase assombrado, eu repassei a frase como em uma escada rolante, saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Naquele dia, Andrei teve um encontro com Deus. Dentro daquele metrô, numa passagem, num passeio talvez, numa saída. Naquele dia ele teve um encontro com Deus e quando ele subiu a escada rolante, talvez de uma estação para outra,
era como se ele estivesse saindo da escuridão e migrando para a luz. E eu acredito que isso vai ser o que nós vamos viver nesses 40 dias. Cada dia. É como se a gente estivesse num lugar escuro e cada dia aquela luz vai se tornar maior, 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 até estarmos na maior claridade, até a gente enxergar todas as respostas que nós procuramos há tanto tempo na nossa vida e ainda não encontramos. Então eu quero, para fechar o nosso estudo de hoje, que você escreva aí no seu caderno a palavra reflexão. Escreve aí reflexão. E aí você vai escrever dentro, 2 pontos, escreve reflexão 2 pontos, escreve ao lado ou na linha seguinte essa frase, escreve em letras maiúsculas: a questão não sou eu. A questão não sou eu. Zandra, é você que está dizendo isso? Não, eu estou lendo o livro com você. Tá no livro isso aqui, tá? Estou fazendo com você esse exercício. A questão não sou eu. A segunda palavra que você vai escrever é memorizar. Memorizar. 2 pontos. Dá um enter aí e escreve. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontramos o propósito. Eu vou repetir. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontramos o propósito. Essa frase que eu estou sugerindo que você memorize, o Rick Warren, ele nos propõe. Ele fala assim, olha, memorize isso aqui. Isso está escrito em Colossenses 1,16. Está escrito na Bíblia essa frase, em Colossenses 1,16. E uma última frase você vai escrever aí, meditar. Meditar. 2 pontos. E a frase é a seguinte, é uma pergunta. Diz assim: apesar de todos os argumentos ao meu redor, escreve no seu caderno. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida... Escreve. Como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? A meditação é, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então a gente vai fechar o dia 1 da nossa jornada de 40 dias. E antes de você dormir, você vai refletir que a questão aqui não é você. Você vai ler o texto que está na Bíblia, em Colossenses 1,16, e diz: todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. E você vai encontrar, você vai pensar, você vai dormir e vai passar amanhã o dia inteiro até o nosso segundo encontro, às 22h02, nesse mesmo local. Mas você vai passar o dia inteiro refletindo nessa meditação. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? O que é que eu posso fazer para eu me lembrar que eu nasci mesmo para viver para Deus e não só para mim? O que é que eu posso fazer para viver esse propósito? Você vai passar um dia pensando sobre isso, refletindo sobre isso. E eu tenho certeza que será uma experiência incrível.